de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Urel da Universidade do Estado do Mato Grosso, uma universidade que é pública, gratuita e que é patrimônio do povo de Mato Grosso. Estamos aqui no primeiro encontro nacional online de professores que ensinam matemática e estamos iniciando o terceiro dia do primeiro Enopen. E hoje nós teremos excelentes palestras, excelentes reflexões e compreensões para fazermos mais e melhor na nossa prática pedagógica. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho a alegria de receber nessa manhã um camarada, gente boa, amigo nosso, que sempre está à disposição em colaborar e discutir as práticas pedagógicas e que nessa manhã vem trazendo uma reflexão muito bacana em relação à matemática recreativa. Como trabalhar a matemática lúdica, a matemática que faz as crianças sorrirem na prática pedagógica minha e na sua. Seja bem-vindo, professor Léo Akio. Professor Léo Akio Yokohama. Isso mesmo. Ele não tem só cara de japonês, não. Ele tem alguma descendência aí. Léo, você está em casa, seja bem-vindo, é uma alegria e um prazer, mais uma vez, estar com você de forma virtual. Seja bem-vindo à Universidade do Estado do Mato Grosso, e o nosso grupo fica muito feliz com a sua participação aqui no primeiro Enopen. Valeu, Márcio, obrigado. Queria agradecer o convite pela participação do primeiro Enopen e parabenizar você pela organização desse evento, tá? Muito bom, os palestrantes são excelentes, parabéns mesmo. Espero contribuir aí um pouco com o povo que está assistindo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a matemática recreativa, na prática do professor. Quando a gente escuta recreativa, a gente sempre remete a ideia de alguma coisa lúdica, de brincadeiras, de jogos, de desafios. E eu sempre fui uma criança que sempre gostei de desafios, né? Meu pai, desde criança, ele me incentivava com aqueles problemas de lógica e eu sempre era daquelas pessoas que não conseguia dormir antes de resolver os problemas de lógica. Então, sempre gostei da matemática e via a matemática como algo prazeroso, né? Então, a palavra recreativa, para mim, sempre remete ao prazer da matemática, ao prazer de aprender matemática, né? E depois, mais à frente, eu descobri o prazer de ensinar matemática também. Então, eu sou professor do Colégio de Aplicação da FRJ, dou aula lá desde 2005, e sempre tento trazer para as minhas aulas coisas interessantes e prazerosas da matemática. Então, pode passar. Vamos falar um pouco do prazer que a matemática proporciona. Vamos lá. Pode passar. Então, a primeira pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: como a matemática te afeta? Sim, como que ela
como é que você reage diante da matemática? Quando eu estava no ensino fundamental e médio, matemática para mim era algo, o professor dava aula, a gente entendia a aula, depois ia para casa, fazia os exercícios, e na minha época, eu gostava de fazer os exercícios, né? Fazia dever de casa e fazia tranquilamente os deveres de casa. Depois, no cursinho preparatório, eu comecei a ver uma matemática um pouco diferente, né? Os professores do cursinho, eles tinham a preocupação de explicar a origem de algumas fórmulas, alguns procedimentos. Isso começou a me chamar a atenção, né? Porque até então, a matemática, para mim, era mais de memorizar algumas fórmulas, memorizar alguns procedimentos, né? E aí eu comecei a ver, no cursinho, os professores mostrando algumas coisas, as origens, né? E eu comecei a ficar mais interessado ainda. Durante o cursinho mesmo, eu fiz um curso no professor de São Paulo, professor do ITA, chamado Agnaldo Prodini Riccieri. Ele tinha um curso chamado Matemática Aplicada à Vida, né? E nesse curso, ele ainda tem esse curso, eu acho. Ele mostra a matemática a partir de um ponto de vista histórico, né? Então, ele contextualiza todas as descobertas e invenções da matemática, conta a história dos matemáticos, e, além disso, como ele é consultor, né, ele mostra a matemática de um ponto de vista da prática, né? Como é que você pode aplicar a matemática na vida. E foi a partir desse curso que eu me interessei em fazer matemática mesmo, porque até então eu sabia que eu gostava de exatas, né? Pensava em fazer engenharia, mas a partir desse curso eu decidi por fazer matemática na Unicamp. Muito bem. Então, a matemática, essa pergunta aí, como ela te afeta, vai muito da experiência de cada um, né? Você precisa saber como que ela te afeta. Você fica feliz ao estudar matemática? Como é que é um sofrimento estudar matemática? Como que você encara isso, né? Então, é uma pergunta, a primeira pergunta aí para a gente ficar pensando. Vamos para a próxima. E o que é matemática para você? Então, essas duas perguntas, elas estão relacionadas. Por quê? Porque dependendo do modo como você encara a matemática, né, você vai sentir de formas diferentes. Então, no início, para mim, a matemática era simplesmente resolver exercícios de livros didáticos, né? Depois eu começo a encarar a matemática como no pré-vestibular, como uma estrutura lógica, né? Que você tem as bases e a partir dessas bases você vai construindo todo o raciocínio lógico e tal. E na universidade, eu me deparei com outro tipo de matemática, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Na universidade, temos que provar tudo, certo? Até 1 mais 1 igual a 2, a gente prova. Então, na universidade, surgiu uma outra matemática para mim. E aí eu começo a sentir outras coisas com relação à matemática, né? Então, a matemática a partir da graduação, ela passa a ser realmente totalmente estruturada de uma maneira elegante, né? A partir de axiomas, etc. E a partir daí você vai construindo toda uma teoria com relação a números, com relação à álgebra, topologia, geometria. As geometrias, aliás, são lindas, né? A partir dos 5 postulados, e você muda um postuladozinho lá e você muda de geometria. Então, você começa a ampliar a sua imagem de matemática, e aí ela vai te afetando de uma maneira diferente ao passar dos anos, do tempo, né? Então, a gente poderia, se você for pegar no dicionário aí, no grego, matemática
conhecimento ou aprendizagem, matemática inclinada a aprender, a ciência do raciocínio lógico e abstrato, é a ciência que lança a mão da lógica para a resolução de problemas e desenvolvimento de teses e hipóteses. É o que o matemático faz, né? Mas o que o matemático faz? Pode passar. Então, a terceira pergunta é essa daí. O que o matemático faz? O matemático, você pode pensar, ele tem pensamentos matemáticos. Ah, ok, mas o que são pensamentos matemáticos? Então, o porquê e o se fosse são pensamentos matemáticos. Então, você sempre vai se questionar de vários... O pensamento de um matemático é o seguinte, você, diante de um fato, você sempre vai pensar, mas por que isso acontece? Né? Então, esse exemplo aí, ó, são os ângulos externos de um polígono convexo. Se você pegar o triângulo, você observa que a soma dos ângulos externos é 360 graus. E aí, se você pegar um quadrilátero, também é 360 graus. Se você pegar um pentágono, também é 360 graus. E aí você vai desconfiando, pô, mas como assim, cara? O triângulo é 360, o quadrilátero também é, do pentágono também é. Aí você fica encafifado, né? Aí você pensamento, mas por que isso acontece? Aí vem o outro pensamento, logo em seguida. Será que isso acontece sempre? Né? Volta só um pouquinho, Márcio. E se fosse aí? Então, como eu disse para vocês, na geometria, você tem os 5 postulados, e aí se você modifica o 5º postulado, né, para quem não lembra, dado uma reta, um ponto fora dela, na geometria euclidiana só tem uma reta que passa por esse ponto e é paralela à reta de baixo, né? Na geometria hiperbólica, já é diferente. Dado uma reta e um ponto fora dela, tem pelo menos 2 retas que passam por esse ponto e são paralelas a essa de baixo. E aí você cria uma outra geometria, uma geometria totalmente diferente. Né? Então, os matemáticos gostam dessas perguntas. Por quê? Será que serve sempre ou nunca? E se fosse ele modificar um determinado axioma lá, o que acontece depois, né? Então, então, o que o matemático faz? Ele observa padrões. Então, você tem aí um padrão que está acontecendo com esses polígonos, que todos eles, a soma dos ângulos externos é 360. E aí você vai para uma segunda pergunta, quer dizer, uma segunda ação do matemático. Então, a primeira ação é observar padrões. A próxima ação é criar conjecturas, que é o próximo slide aí. Ele cria conjecturas. Será que serve para todos? Né? Eu acho que serve, parece que sim, né? Parece que deu certo aí para os primeiros. E aí, depois de criar a conjectura, ele vai em busca das possibilidades da prova. Então, ele pode pensar numa prova algébrica, pode pensar numa prova geométrica, uma prova analítica, né? E depois ele prova as conjecturas. Então, isso que o matemático faz. Ele observa padrões, ele cria conjectura e prova essas conjecturas. E resolve problemas. Então, vocês devem estar curiosos para saber como é que vocês provariam essa conjectura aí, né? Então, você poderia pensar numa prova algébrica, que é uma prova que a maioria dos livros didáticos apresenta. Mas eu tenho uma outra solução bem interessante, pode passar, Márcia. Vamos dar uma olhada nessa solução aí. Você pode brincar até com crianças pequenas, para elas começarem a ter uma noção de alguns fatos matemáticos. Então, você vai caminhando aí nessa linha, quando você chega no vértice, você vira à esquerda. Essa virada à esquerda é exatamente o quê? O ângulo externo daquele vértice ali. E aí você vai caminhando e virando à esquerda toda vez que você chega num vértice. E continua caminhando em cima dos segmentos do polígono. Então, perceba que cada girozinho desse para a esquerda aí são
usando os externos, e aí você está somando-os, né? Repetindo isso em todos os vértices, quando chega no vértice de origem e dá o último giro, o que acontece? Você terá dado uma volta completa, ou seja, 360 graus. Olha só que lindo isso, né, cara? Que demonstração linda essa. Então, o matemático também, além de buscar uma prova, ele não se contenta, ele quer ver se existe uma prova algébrica, uma prova geométrica, uma prova analítica, e assim por diante. Eu analiso que tem pelo menos duas possibilidades de chegar a uma descoberta matemática. Vamos lá. A primeira é a seguinte: você intui o resultado final, por exemplo, esse que eu passei para vocês. E aí você escolhe um caminho para demonstrá-lo. Então, um caminho geométrico para demonstrá-lo. E aí você percorre esse caminho, né? Você tem um ponto inicial, você intui o ponto final e você percorre um caminho geométrico, por exemplo, para chegar a esse resultado. Beleza, vamos lá. E você chega no resultado esperado. E aí a outra possibilidade é a seguinte: você intui o resultado final, escolhe um ou mais caminhos para demonstrá-lo, e aí você começa a percorrer esse caminho. E aí, no meio desse caminho aí, você descobre que você chega no resultado totalmente diferente daquele que você intuiu. Pode passar, Márcio. Então, por exemplo, a história dos infinitos, né? O George Cantor, ele estava pensando assim, não, isso para todo mundo, essa intuição, né? A quantidade de números pares é menor que a quantidade de números naturais. É isso. E aí ele foi pesquisando, descobriu que, putz, a quantidade de pares é igual à quantidade de naturais. Nossa, mas coisa esquisita isso, né? Aí tá, aí ele foi pesquisar os reais. E aí ele descobriu que existem infinitos maiores que outros. Olha que coisa doida, né, cara? Aí ele pegou o segmento 0,1. Aí o segmento 0,1, que apesar de ser limitado, tem mais pontos do que a quantidade de naturais. Olha que coisa doida, né? Então, essa é a segunda possibilidade. Você intui um resultado, você percorre esse caminho e você chega num resultado totalmente inesperado. Então, essas são as duas possibilidades. Vamos ver o próximo. Então, no meu ponto de vista, o prazer da matemática está no fazer matemática. Por que está no fazer matemática? Porque se você apresenta apenas o resultado final, você tira a oportunidade do estudante percorrer esse caminho. Entende? Você dá a fórmula de Bhaskara para o estudante. E fala assim, ó, só achar A, B e C, troca aqui na fórmula, você vai achar um resultado. Então, eu pergunto para vocês, apenas apresentar a fórmula de Bhaskara, você dá a oportunidade para o estudante fazer matemática? Do meu ponto de vista, não. Né? Se você apenas dá o procedimento, você dá o resultado final, e não deixa os estudantes experimentarem a matemática, né, o fazer matemática, você tira o que é o mais legal de fazer matemática, que é fazer esses percursos. Então, na minha concepção, o prazer da matemática está nos percursos para você chegar a um determinado resultado. Certo? Mas aí nós temos como professores um desafio tremendo. E esse é o desafio de todo professor de matemática. Como fazer essa transposição didática? Como você transferir ou, de alguma forma, propiciar aos estudantes esse prazer que você sente ao estudar matemática? Né? Então, por isso que eu comecei com a pergunta, como a matemática te afeta?
dependendo de como a matemática te afeta, é o modo como você vê a matemática. Né? Então, se você acha que é legal matemática, pegar exercício de livro didático e fazer exercício de livro didático, provavelmente é assim que você vai encarar a matemática na sua sala de aula, né? Mas se para você o importante é percorrer esses caminhos, então a gente precisa pensar em como fazer isso na sala de aula. Esse é um grande desafio, né? É claro que eu não tenho resposta para todos os assuntos, né? Então, a matemática recreativa é um caminho possível para se fazer isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Então, com passar para os estudantes, esse prazer que você sente. Peraí, volta um pouquinho. Apenas o caminho, pronto e acabado. Esse é o grande desafio. Beleza, vamos lá. Próximo. Então, sempre me parece... Isso é uma frase que eu gosto muito. Vamos ver quem é o... Sempre me pareceu estranho que todos aqueles que estudam seriamente essa ciência acabam tomados de uma espécie de paixão pela mesma. Em verdade, o que proporciona o máximo prazer não é o conhecimento, e sim a aprendizagem. Não é a posse, mas a aquisição. Não é a presença, mas é o ato de atingir a meta. E quem disse isso foi Carl Friedrich Gauss, né, o príncipe da matemática. Então, essa é uma frase que, para mim, resume o prazer da matemática. Como eu falei, o prazer está no caminho, né, que você percorre para chegar no resultado matemático. Vamos lá. E aí você sempre escuta a pergunta: para que serve a matemática, né, na sua sala de aula? Talvez essa seja a pergunta mais simples para se responder. Por quê? Porque a matemática, ela auxilia em vários campos, em várias áreas do cotidiano. Ela está presente em várias áreas, né? Então, para essa pergunta, para que serve a matemática? Se você for pensar em tecnologia, a matemática está em toda a tecnologia, né? Então, você pode apresentar aí fazendo uma propaganda, o meu programa da TV Escola, Matemática em Toda a Parte 2. Tem o Matemática em Toda a Parte 1, que foi feito pelo Bigode, que também eu recomendo, né? Então, tem vários programas e exemplos de para que serve a matemática. E um outro exemplo está no próximo slide, que é do português, acho que é o Rogério Nunes, o nome dele. O Isto é Matemática, eu também recomendo. Excelente programa, tá? Muito bem. Mas quando o aluno te pergunta para que serve a matemática, ele não está exatamente interessado em saber para que serve a matemática. O que ele está interessado em saber é por que ele, estudante de ensino médio, precisa aprender matemática. Né? Essa é a grande pergunta. Por que um aluno do ensino médio do ensino básico precisa aprender matemática? Então, a sua resposta dependerá do conceito de matemática e de como ela te afeta, né? Próxima, pode passar. Então, eu vou falar para vocês por que eu acho que um aluno do ensino básico precisa aprender matemática. Claro que você, como professor ou professora, precisa ter isso claro na sua mente, né? Para você. Porque imagina o seguinte, imagina que não existisse Enem, que não existisse Saeb, que não existisse prova externa, de avaliação externa. Todo mundo que quisesse estudar medicina tinha uma vaga na universidade, tá? Suponha essa situação. Aí eu te pergunto, o que você, na sua aula de matemática, apresentaria para os estudantes? O que vocês apresentariam? De que forma vocês apresentariam a matemática, se não houvesse vestibulares? Então, essa matemática que eu gostaria que vocês refletissem para entrar na sua sala de aula, né? E por isso que eu disse que vai depender de como a matemática te afeta e como você
encara a matemática? O que é a matemática para você? Então, eu vou apresentar o meu ponto de vista, que é são os seguintes. Eu considero que é uma das maneiras para desenvolver o raciocínio lógico matemático, no caso, né? Claro, que tem outros raciocínios válidos também, o raciocínio musical, o raciocínio corporal, etc. Né? Mas o raciocínio matemático é um raciocínio considerável. Né? Eu acredito realmente que ele deve ser desenvolvido, né? Então, o raciocínio lógico ele desenvolve o espírito de investigação para recorrer aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo, né? Claro que você sempre vai se deparar com situações que você precisa de algum raciocínio matemático, obviamente. Pode passar. Tá passando. Para pensar melhor, tomar decisões na vida. Então, o que nós somos hoje é simplesmente o resultado de todas as decisões que tomamos na vida, até agora, né? Então, é muito importante que a gente tome decisões sensatas. E estudos mostram que alunos que estudaram mais matemática no ensino médio foram mais bem-sucedidos profissionalmente, independentemente da área que escolheram. Isso aí está no livro do Kate Devlin, do Gênio da Matemática. Isso é um resultado muito interessante, né? Então, lá nos Estados Unidos, você tem essa opção de fazer mais matemática ou menos matemática no ensino médio e tem esse resultado muito interessante aí. Por isso que eu acredito que deva-se desenvolver o raciocínio lógico matemático. E aí você vem para a próxima pergunta, né? Então, o que ensinar de matemática? Pode passar, Márcio. Então, como eu disse para vocês, isso também vai depender do seu conceito de matemática, mas eu acredito que conteúdos que sirvam para qualquer indivíduo exercer sua cidadania, né? Exemplos de matemática financeira, probabilidade, teoria dos jogos, conteúdos que deem prazer de aprender, então a matemática recreativa, como eu vou apresentar para vocês, mágicas, arte, jogos, poker. Eu ensino poker para meus alunos do 9º ano para introduzir o conceito de probabilidade, cubo mágico, conteúdos que promovam o desenvolvimento raciocínio lógico, infinitos, por exemplo. Poxa, pensar em infinitos é uma coisa muito, muito legal, né? Porque é totalmente fora da caixinha. Então, você consegue dar uma outra perspectiva para os seus alunos, para os seus estudantes. Pode passar. Isso daí pode passar. Vamos logo pro exemplo prático que as pessoas acho que estão querendo um pouco de magia, né? Muito bem. Então, vamos à primeira mágica. Pode passar aí, Márcio. Falando sobre paridade. Paridade é simplesmente o conceito de par e ímpar. Esse é um assunto muito legal que os professores geralmente simplesmente não têm esse conhecimento para aplicar em sala de aula. Par e ímpar não é uma coisa lá do primeiro ano do fundamental, uma coisa meio sem graça, né? Mas eu vou mostrar para vocês que a paridade tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Então, primeiro, como é que você definiria o número par e o número ímpar para as crianças? Eu acredito que a matemática, esse prazer da matemática, o jeito de pensar a matemática tem que ser desenvolvido a partir dos anos iniciais e educação infantil. Tá? Não dá para esperar o 6º ano para começar a falar de matemática para as crianças. Né? Então, a matemática, ela começa na educação infantil. Então, você pode definir par e ímpar para as crianças, começando com o corpo humano, né? Então, você tem um par de orelhas, tem um par de olhos, um par de mãos, um par de pernas, etc. E aí, ela vai associando a ideia de par de sapato, par de meia, essas coisas. Então, quando as crianças jogam par e ímpar, geralmente você vê assim, elas jogam os dedos assim, faz ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, né? Isso aí é um jeito de você definir o que é par e ímpar, mas tem um jeito mais interessante que é a partir do conceito. Então, você pega os dedos, você junta esses pares aqui, esse aqui sobra, junta com esse aqui dá par.
Tá, e aí, mas e se fosse 17? Como é que você justifica que 17 é ímpar? Aí muitas pessoas vão falar assim, basta olhar para o último algarismo para ver se é par ou ímpar. Perceba que quando você faz isso, você está dando uma regra. Você está dando uma regra, porque, basta olhar o último algarismo. Tá, mas com 17 bolinhas a gente consegue perceber que sobra uma. Mas e se fosse 1.017.000? Como é que você mostra para a criança que 1.017.000 é ímpar? Né? Então você precisa de uma justificativa razoável para a criança para você poder não deixar essa visão que a matemática você tem que decorar um determinado procedimento que veio do além, né? Muito bem. Então, por exemplo, quando você tem esse material aí chamado Numicon, é um material muito interessante porque você consegue definir par e ímpar justamente por causa da estrutura que o Numicon ele está formado, né? Então você percebe que os números ímpares aí ele tem um furo ali a mais sozinho, né? E os números pares estão todos, né? Todos pareados ali. E aí você pode perguntar coisas que você pode perguntar, né? Será que essa sequência de ímpar, par, ímpar, par, então é um padrão que a gente observa, né, na sequência numérica? Ó, pensando matemática, como um matemático, né? Você pode perguntar para a criança, mas será que existe algum padrão aí que você observa? Ela pode falar, tem um padrão que vai crescendo, ok, mas será que tem um outro padrão aí que você consegue enxergar? Aí alguma criança pode falar, é um ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Excelente. Tá, mas será, aí a outra pergunta, será que essa sequência de ímpar, par, ela dura para sempre? Aí você começa a incentivar o pensamento matemático na criança. Mas como é que eu poderia justificar isso? Bom, como os números naturais você sempre encaixa um, então se pegar aquele laranjinha ali, um, você pega qualquer número par, coloca mais um, aí ele fica sozinho. Então de um par vai virar ímpar. Aí se você pegar qual é o número ímpar, que tem aquele sozinho ali, você encaixa mais um ali, aí ele fica par. Então essa sequência de ímpar par vai existir para sempre, né? Maravilha. Então, quando você pensa em 17, você pode pegar duas crianças, né? Uma criança que representa o 10, uma criança que representa o 10, e a outra criança que representa o 7. Isso eu já fiz com a minha filha de 6 anos, galera. Ela descobriu sozinha que basta olhar para o último número. Eu não falei para ela a regra. Então eu falei, filha, olha só, a gente pode representar o 11 assim, ó, eu faço 10, você faz o 1. Aí eu perguntava para ela, mas 11 é par ou ímpar? Aí ela, é ímpar, porque eu sei que aqui já tem par. Ela descobriu sozinha. Então, pessoal, isso é uma coisa muito importante. A gente não tem que falar as regras matemáticas para as crianças. A gente não tem que dar uma lista de fórmulas e procedimentos. A gente tem que fazer com que elas descubram os fatos matemáticos. E isso tem que começar da educação infantil. Claro que se você começar lá no 6º ano, é óbvio que melhor do que não começar, mas facilita muito se você desenvolver o raciocínio lógico matemático desde o início, né, da alfabetização. Então, vamos lá, Márcio. Aí, atividades para descobrir, né? Mas par, vai dar o quê? Aí a criança pensa, acho que vai dar par, porque 2 e 4 vai dar 6, 3 é par. Tá, mas e se eu pegasse um número muito grande? E aí ela pode recorrer ao Numicon, né? Se você pegar duas peças que são pares, quando você encaixar elas, não vai continuar não sobrando ninguém. Aí você já tem uma justificativa muito boa para essa faixa etária. E par mais ímpar, sempre vai dar ímpar, né? Por quê? Aí você também pode pegar o ímpar mais ímpar, né? Tá sobrando um aqui, sobrando um aqui, quando você encaixa um no outro, forma um par. Excelente.
Então, eu vou querer que vocês peguem papel e caneta agora, quem puder. A gente vai fazer uns exercícios interessantes aí. Pode passar, Márcio. Pode passar, mais um. Então, vamos lá. Você tem 11 engrenagens, tá? Essas 11 engrenagens estão colocadas num plano. Pergunta: se você rodar, é possível que todas elas rodem simultaneamente? Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com paridade? Parece que tem nada a ver com paridade, né? É que... Márcio, tem alguém respondendo aí? Eu não estou conseguindo ver nada. Alguém chuta se pode ou não? Tipo assim, né? Por que não poderia? Certo? Por que não poderia? Exatamente. Maravilha. Tá sem som, Márcio. Nós temos alguns comentários sobre isso, eu vou colocar na tela e você vai interagindo. Já tem umas 3 pessoas aqui, tá? Tá. Falando sobre esse probleminha. Mas vamos lá, pessoal. Vamos pegar papel e lápis, que tem mais coisas interessantes aí. Então, esse daí eu vou já vou responder o seguinte, ó. O que acontece? Quando você pega duas engrenagens, quando você gira uma no sentido horário, a vizinha vai girar no sentido anti-horário, certo? Então, se você começa por qualquer engrenagem, vamos pegar aquela lá de cima. Digamos que aquela lá de cima, ela rode no sentido horário. Então, a da direita vai no sentido anti-horário, né? E aí a de baixo vai no sentido horário. Depois anti-horário, depois horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário. Aí quando você chega na vizinha da que você começou, a da esquerda, você percebe que as duas vão girar no sentido horário. Ops, caí aqui. E aí você percebe que é impossível as duas girarem no sentido horário, porque uma vai travar a outra. Isso acontece por quê? Isso acontece porque a gente tem um número ímpar de engrenagens, né? E daria certo em que situação? Na situação que tivéssemos uma quantidade par de engrenagens. Beleza, vamos para o próximo, Márcio. Vamos lá, agora papel e lápis, hein? Eu quero que vocês encontrem 5 números ímpares que a soma seja 100. E aí, quando você encontrar, você coloca aí no chat a solução. Vai lá, 5 números ímpares. Oi, Eliane, obrigado. Muito bom. Vamos lá, galera. 5 ímpares que a soma seja 100. Pode repetir os ímpares, hein? Alguém deu alguma solução? Sei lá, 20, 21, 19... Ou, desculpa, 21, 21... Alguém deu alguma solução aí? Não. Um não encaixa, 25 vezes 4? Então, Janete, mas aí você tem 4 ímpares, né? Eu quero 5 ímpares que a soma seja 100. Bom, vou falar para vocês. É impossível. Mas por que é impossível? Qual seria uma explicação razoável da impossibilidade de você encontrar 5 ímpares que a soma seja 100? Então, é o seguinte, você tem 5 ímpares. Se você juntar esse ímpar com esse ímpar com esse ímpar aqui, vai dar um número par, certo? Junta esse ímpar com esse ímpar, dá um número par. Exatamente, Rosilane, é impossível. E aí, sobra um ímpar. Exatamente, Bruno. Então, com 5 ímpares, é impossível dar 100, porque a soma de 5 ímpares dá ímpar. É impossível dar 100.
Olha só que legal, você acabou de resolver um problema sem fazer conta nenhuma. Sem fazer conta nenhuma. Só com o quê? Com raciocínio lógico. Muito bem, vamos para o próximo aí. Vamos pular alguns aí, que não vai dar tempo da gente falar todos. Pode pular esse também. Pode pular. Também pode pular. Mais um. Então, eu vou falar sobre a mágica, né? A mágica, ela exige a atenção dos estudantes. A mágica exige uma análise da situação. Com a mágica, você cria conjecturas, né? Poxa, eu acho que essa mágica funciona dessa maneira, tal. E aí você vai atrás de provar essas conjecturas, né? Você vai tentando ver se essa conjectura está certa ou não, e aí você tem o entendimento da mágica pela lógica. É isso aí. Muito bem, então vamos para a próxima aí, Márcio. Eu recomendo fortemente que vocês adquiram esse livro aí, Círculos Matemáticos, a Experiência Russa. É um livro excelente que vão ter várias questões de paridade, tá? Muito interessantes que podem ser aplicadas ao ensino fundamental. Vamos para a mágica. É o seguinte, pessoal. Você tem 9 cartões aí, A, B, C, D, F, G, H, I, tá? E as regras são as seguintes. Vocês, participantes, vão colocar aí o dedo na tela e vocês vão começar por algum dos cartões dos cantos. Ou você vai começar pelo cartão A, ou o C, ou o G, ou o I, tá legal? E aí, você com o dedo aí na tela, né, o dedo na tela, você vai percorrer ou na horizontal ou na vertical, tá bom? Você não pode ir na diagonal. Então, por exemplo, se você estivesse no A, você poderia ou ir para o B ou ir para o D de dado, tá legal? E aí eu vou fazer uma contagem. Toda vez que eu contar, você vai movimentar no tabuleiro. Tudo bem? Só pode andar de uma em uma casa na minha contagem. Beleza? E você não pode voltar para a casa que eu vou marcar. Então, vocês vão ver que eu vou marcar um X aí nas casas e você não pode voltar para a casa que tem marcado X. Tá bom? E aí eu vou descobrir a última posição do seu a sua última posição, né? Que o seu dedo vai estar aí. Tá bom? Então vamos lá, todo mundo escolhe um dos cantos, A, C, G ou I, beleza? E aí, Márcio, eu vou fazer a contagem e você dá um clique só, tá bom? Volta um aí, Márcio. Muito bem, atenção, vocês podem fazer a primeira movimentação. Todo mundo movimenta uma vez. Muito bem. Agora, Márcio pode clicar. Com certeza vocês não estão na posição A. Beleza. Agora, participantes podem movimentar a segunda vez. Pode movimentar a segunda vez. Márcio, pode clicar. Com certeza vocês não estão na posição H. Participantes podem mais uma casa. Márcio, pode mais um clique. Com certeza vocês não estão na casa C. Participantes podem andar mais uma casa. Márcio, pode clicar. Com certeza vocês não estão na B. Participantes podem andar mais uma casa. Márcio, pode clicar. Com certeza vocês não estão na G. Participantes podem andar mais uma casa. Márcio, pode clicar. Com certeza vocês não estão na D. Participantes podem andar mais uma casa. Márcio, pode clicar. Com certeza vocês não estão na I. Participantes podem andar mais uma casa. Márcio, pode clicar. Com certeza vocês caíram na casa E. E aí, deu certo ou não deu certo a mágica? Comentários.
É isso aí, Sandra. Mas, pessoal, alguém fez a atividade? Alguém constatou isso ou não? Alguém conseguiu chegar? Ah, agora vem a explicação. Vamos lá. Márcio, pode passar. Aí, Judite, maravilha, maravilha. Então, eu digo para vocês o seguinte, pessoal, essa atividade, essa mágica, eu só fiz com o conceito de paridade. Só com o conceito de par e ímpar eu fiz essa atividade. Eu até montei mais uma para vocês fazerem, mas vamos passar para frente aí, Márcio, porque não vai dar tempo. Vamos lá. E aí depois eu disponibilizo. Então, a explicação é a seguinte, pessoal, você vai anotar, pode passar, Márcio. Você vai anotar as casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com certeza você vai iniciar por uma casa 1, 3, 7 ou 9, certo? Então, certamente você inicia por uma casa ímpar. Na próxima movimentação que você fizer, com certeza você irá para uma casa par, que são aquelas que estão mais clarinhas ali. Tem um verde mais escuro e um verde mais claro. Então, aí eu vou eliminando as casas que vocês com certeza não estão. Então, vocês não estão numa casa ímpar, vocês estão numa casa par. Aí eu falo para vocês, anda de novo. Aí, de uma casa par, com certeza vocês vão para uma casa ímpar. Aí, o que eu tenho que eliminar? Eu tenho que eliminar a casa par ali. Vocês estão na ímpar, então, com certeza, na próxima movimentação, vocês vão para uma casa par. Aí, o que eu faço? Eu elimino uma casa ímpar. Pode ir, Márcio. Entenderam a lógica? Então, vocês estão numa casa par, vocês vão para uma casa ímpar, eu vou eliminando as pares. Só que você tem que tomar com cuidado aí. O cuidado é o seguinte, você não pode fazer o X de forma que você divida o tabuleiro em duas partes e aí a pessoa não possa passar de um lado para o outro, tá? Esse é o único detalhe que você não pode riscar, fazer os riscos no tabuleiro de forma que você divida ele em duas partes. E aí, senão você não tem como adivinhar mesmo. Por isso que você vai indo para um cantinho assim e vai encurralando a pessoa para o outro lado. Pode passar, Márcio. Aí você sempre vai riscando uma casa par, uma casa ímpar, uma casa par, uma casa ímpar. E aí, com certeza, ela vai cair numa casa ímpar no final, já que tem 5 ímpares e 4 pares. Tá bom? Vamos para a próxima mágica. Pega um papel e caneta aí, vocês vão pegar um número de 2 dígitos. Tá bom? Pegue um número de 2 dígitos aí, por exemplo, 54. Tá? Aí você vai pegar o 54, o número que você escolheu, e vai subtrair a dezena. Então, por exemplo, se você pegou o 54, você vai subtrair 5, que é a dezena. E aí você vai chegar em 49, tá bom? Pode passar, Márcio. Pode passar mais um. Aí do 49, você vai subtrair a unidade do 54. Então, 49 menos o 4 ali da unidade de 54 que você escolheu. E aí você vai obter um resultado, tá bom? Então, só dá um tempo para o pessoal chegar no resultado. Muito bem, guarda esse resultado aí. E aí você vai observar a tabela. Nessa tabela, você vai encontrar o seu resultado, tá? E aí, quando você encontrar o seu resultado, então perceba que na primeira linha é do 0 ao 9, depois do 10 ao 19, e assim por diante. Quando você encontrar o seu resultado, você vai olhar para a figura da direita, tá? Então, por exemplo, se você obteve aí o 90, você vai olhar para o da direita, que é aquele... Isso, esse que o Márcio está apontando aí, tá bom? Então, toda vez que você observar seu resultado, você vai olhar para o símbolo da direita. Pode passar, Márcio. Vou mostrar a imagem que você observou. Veja. Tcharam! E aí, deu certo, pessoal? Algum comentário aí? Alguém fez a conta? É, isso aí.
Então, ele tem que ver com... Não sei se vocês estão no computador ou se vocês estão no celular. Vamos fazer mais uma vez, então. Pode passar mais um, Márcio. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vão pegar outros dois algarismos, desculpa, outro número de dois algarismos e fazer a mesma coisa, tá? Subtrai a dezena, depois subtrai a unidade e chega no resultado. Pronto, todo mundo conseguiu chegar no resultado. Agora você vai procurar o seu resultado aí na tabela. Pronto, conseguiram, todo mundo conseguiu chegar no resultado e observar o símbolo. Atenção. Vai, Márcio. Tcharam! E aí, povo, deu certo ou não deu certo? Muito bom, muito bom. Só volta um pouco, volta a uma tela, Márcio. Então, vocês, como bons matemáticos, pode aumentar essa tela aí para a galera ver. Como os bons matemáticos, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar padrões. Quero ver se alguém observa algum padrão nessa tabela aí. Parece que está totalmente aleatório, né? Mas existe um padrão aí nessa tabela. Alguém descobriu qual é o padrão? Então, como eu falei para vocês, matemáticos observam padrões. Observado o padrão, você cria conjectura. Alguém observou algum padrão? Não? Tá bom, eu vou falar então. O padrão é o seguinte, pessoal. O padrão é que todos os múltiplos de 9 têm o mesmo símbolo. Perceberam isso? Não. Ó, aponta lá com o mouse, Márcio. O 9, o 18, o 27, 36, 45, 54, 63, 72 e 81. E o 90, por que o 90 é diferente? O 90 é diferente porque é impossível você conseguir o resultado 90. Certo? Mesmo que você tenha pego 99, você vai tirar 9, vai dar 90, menos 9 dá 81. Então, aquele 90 ali está disfarçando como se fosse uma quebra de padrão, mas, na verdade, você não tem, é impossível dar 90. Então, você percebe que todos os múltiplos de 9 têm o mesmo símbolo. E a sua conjectura toda vez que eu fizer esse procedimento, eu vou cair no múltiplo de 9? Será? Ou seja, toda vez que eu pegar um número de dois algarismos, então vamos para a explicação aí, porque não vai dar tempo, né? Então, em vez de você fazer o número menos a dezena, com certeza você pode fazer o número menos a unidade e depois subtrair a dezena, certo? Então, se você subtrai a unidade, com certeza você vai cair no múltiplo de 10. Então, 76 menos o 6, você cai no múltiplo de 10, 70. E o 70 você pode encarar como 10 vezes o 7, certo? 10 vezes o 7. Agora, quando você vai subtrair 7, você não tem mais 10 vezes o 7. Você tem o quê? 9 vezes o 7. Olha que legal. Pode voltar mais um, Márcio. Então, você consegue justificar de uma maneira lógica para os seus estudantes por que se você fizer esse procedimento, sempre vai cair no múltiplo de 9, né? Então, isso é um pouco de fazer matemática, pessoal. Isso é fazer matemática, né? É um exemplo simples de uma mágica que você surpreende os alunos, eles ficam interessados, eles têm a possibilidade de observar padrões, descobrir padrões, criar conjecturas,
e no final a gente tem aí uma justificativa para esta conjectura, para justificar essa conjectura, tá certo? Isso é fazer matemática. Pode passar para frente, Márcio, pode passar também. Então, tem aí meus contatos, se vocês quiserem, tem o meu canal do YouTube, tem minha página do Instagram, pode passar. Vocês podem participar do grupo Professores de Matemática do Facebook. Tem o meu site, professoresdematemática.com.br, que eu reúno várias coisas legais nele. Pode passar mais um. O grupo, que eu já falei, que vocês podem participar. A página Professores de Matemática, mais um. A minha página, pode passar. E pode passar. É isso aí, galera. Obrigado. Espero que eu tenha passado para vocês um pouco da minha visão de matemática, que é uma matemática criativa, uma matemática prazerosa, uma matemática que resgata, pelo menos, o que eu sinto pela matemática. Tá bom? É isso, Márcio. Muito bem, Léo. Nós estamos muito felizes e eu fiz as anotações aqui, Aham. inclusive desse padrão aí dos 9, achei muito interessante. E é exatamente essas coisinhas, essas charadas, esses enigmas, esses próprios problemas da própria matemática que chamam a atenção dos alunos, né? Então, a gente quer colocar para todos os mais de 100 participantes ao vivo aqui, e com certeza tem mais, porque foi compartilhado em outros links, não só na página do evento. Pode fazer o seu comentário aqui, a gente vai passar para o professor Léo, vocês podem colocar a pergunta de vocês, nós ainda temos 15 minutos para bater papo aqui agora. Léo, eu vou colocar alguns comentários aqui para você perceber que tem pessoas de diversos lugares do Brasil, tá bom? Tá. Então, eu vou inserir rápido aqui, pessoas de Nova Olinda, Barra, Mauá, São Paulo, Tangará, você já pegou Tangará. Você foi em Tangará, pessoas de Afário de Guarulhos, muitas pessoas de vários lugares, inclusive, Léo, fazendo comentários a respeito dessa sua paixão, que gostou, né? Olha aqui, pessoas de São Bernardo do Campos. Ah, minha terra natal. Lá de São Bernardo? Pessoas aqui de diversos lugares. Amo esses desafios, muito interessante. Podem ir colocando, pessoal. Faça a pergunta para o Léo. O Léo está aqui para responder as perguntas. Ele mostrou um pouco na introdução dele, falando sobre o porquê que ele trabalha nessa perspectiva, porque as visões dele de matemática. Olha o que a Maria está dizendo. Interessante e aguça curiosidade. Sim, sim. Que bruxaria é essa? Responde aí, Léo, para ele. Que bruxaria. Então, caras, infelizmente, os nossos livros didáticos, eles não apresentam essas coisas. Os nossos livros didáticos apresentam o quê? Teoria, exemplo, exercício. Né? Na sua grande maioria, os livros didáticos apresentam um pouco de história também, apresentam um pouco de aplicações, algumas atividades para se fazer, né? Mas, para quem se interessou na matemática recreativa, eu recomendo que vocês tentem adquirir aquele livro Círculos Matemáticos, tentem procurar na internet a coleção O Prazer da Matemática, da Gradiva, é uma editora de Portugal. Tem o Ian Stewart, também, que é dessa linha. Tem o
Mas essa coleção Prazer da Matemática, para mim, é excelente, né? Excelente. Então, você tem que buscar mesmo, você não tem como. Vai na internet, bota aí matemática recreativa, e vai colecionando, porque eu não conheço autores brasileiros que tenham livros direcionados para matemática recreativa. Ô, Léo, o pessoal está pedindo os slides. Podemos compartilhar os slides da sua fala para eles? Claro. No Drive. Eu já vou colocar aqui no chat, as pessoas já anotam, né? Sim. Eu sei que o Bigode ele é um expoente aí da matemática recreativa, né? O professor Bigode que fez o Matemática em Toda a Parte 1. Ele gosta muito, então vocês podem procurar aí na internet material dele também. Muito legal trabalhar assim. Obrigado, Ana Paula. Os alunos ficam super curiosos e se envolvem mesmo tentando descobrir o segredo da atividade. É isso aí. Então, eu sempre tento passar nas minhas aulas desafios, assim, ou então algum tipo de jogo. Não dá tempo de fazer aqui, né, Márcio? Mas tem muita coisa interessante aí. De repente, eu já pensei em escrever algum livro, uma atividade desse tipo aí, mas ainda está no papel. Ô, Léo, deixa eu te falar uma coisa que eu tenho percebido enquanto professor, inclusive nós estamos fazendo algumas investigações nesse sentido. Me parece, é só uma percepção inicial, que os professores, eles estão muito mais, nós podemos dar uma contribuição muito maior para eles, se fazer o que você fez nessa manhã. Mostrou um desafio, mostrou uma adivinhação, e isso pode despertar neles o desejo de buscar outras. Então, ao invés de simplesmente nós escrevermos textos, fundamentando tudo, o tempo que você levaria para escrever um texto, um artigo, você poderia produzir uns 15, 20 pequenos vídeos, na onde estaria contribuindo exatamente com os professores. Talvez seja essa onda, até devido à pandemia. O que você acha? É verdade. É uma boa ideia. Porque os professores hoje, eles querem coisas, achou interessante, olha, já pediram os slides, já vai tentar implementar alguma coisa, porque aquilo que é legal para nós, você já quer implementar na sua prática, seja na universidade, na escola, sempre fazendo as adaptações, né? Então, é bacana esse, até porque, Léo, você sabe, nossos professores, às vezes, trabalham em 2, 3 escolas. Então, não dá tempo, ele não tem um tempo devido para fazer um planejamento fidedigno, né? Muitas pessoas, Léo, olha que legal aqui, fazendo um comentário, agradecendo você pela palestra, falando da importância dessa matemática mais divertida, lúdica, né? Olha o que o Juliano disse. Parabéns, professor. Aí. E o Juliano é maior. Juliano é grande. Valeu, Juliano. Obrigado aí. O Edilson está participando conosco também. Está dizendo que são esses desafios que estimulam os nossos estudantes a terem paixão pelo ensino de matemática. Parabéns, professor Léo. A Selma também concordou com o aspecto do livro que você falou. Às vezes, no papel, a gente não consegue expressar o achado, sabe? Da chave, da adivinhação, coisa que no vídeo, até a forma de expressar fica mais compreensível para o professor e também para os alunos, né? Sim, sim. A Maia está dizendo também, meu raciocínio é meio lento, mas com essa mágica fica fácil. Que legal. O bacana é isso, pessoal. Olha, eu estou feliz, o Léo está feliz aí. E por que que nós estamos até rindo aqui? Por causa exatamente do que ele apresentou, dos desafios dessa parte da matemática mais lúdica, mais divertida, né?
E é o que ele defende e o que a gente entendia que seria importante ele trazer essa pitada de alegria. Eu sempre digo que quando trabalho com isso, a gente consegue captar sorrisos das crianças na aula de matemática, coisa que é difícil. Alguém perguntou sobre os autores, mas minha memória não está muito boa, cara. Eu sei que a coleção é O Prazer da Matemática, da Gradiva, a editora. Tá? Se você botar no Google, você acha. Porque tem vários autores dessa coleção, tá? Mas vale a pena procurar. Quem tem acesso à biblioteca do IMPA, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá tem um monte desses livros da coleção. Eu não consigo encontrar. Se eu conseguisse encontrar, eu comprava no sebo, mas difícil encontrar. Pessoal, agradecendo você, Léo, pela sua fala. Olha o que a Linei, lá de Lucas do Rio Verde, disse. Se nós, professores, tivéssemos aprendido matemática dessa forma, hoje teríamos outro pensamento. Eu, particularmente, sempre vi a matemática como algo muito difícil. Hoje eu busco aprender para levar para meus alunos de uma forma mais prazerosa, com cuidado para não passar isso para meus alunos. Ô Léo, comente a respeito disso. Eu conhecendo a professora Linei, que é uma pedagoga, sim, é uma percepção minha, já vi várias pesquisas falando sobre isso, a questão da aversão de muitos pedagogos pela matemática, talvez isso seja o que explica os cursos de formação de professores de pedagogia terem um número reduzido de disciplinas de matemática, que precisa quebrar essa barreira que existe, né, Léo? Dessa matemática com os nossos colegas, né? Com certeza. Nos cursos de formação em pedagogia, na formação inicial, a maioria dos cursos apresentam apenas um semestre de matemática, ou no máximo 2 semestres de matemática, e são insuficientes, né, para mostrar a matemática de uma maneira lúdica, e é insuficiente para mostrar a base matemática mesmo, né? Agora, com a nova BNCC, não é mais números que se apresenta para a educação infantil anos iniciais, números, geometria, álgebra, estatística, probabilidade. Então, proporcionar para os professores de pedagogia formação continuada é uma coisa essencial. Não tem como, Márcio. Se os governos não se dedicarem a fazer formação continuada, a gente vai continuar nessa bola de neve, entendeu? Não tem como você deixar os professores... Claro que todo mundo pode buscar o conhecimento sozinho, individualmente, mas o governo precisa proporcionar formação continuada, né? Senão, a gente vai continuar reproduzindo a mesma matemática de memorizar tabuada, memorizar o algoritmo das 4 operações, memorizar, e matemática não é memorização. A memorização, ela vem naturalmente com o tempo, né? Mas não é o objetivo da matemática a memorização. Ela é importante, mas o mais importante para mim é você saber os conceitos, proporcionar aos alunos esses percursos para descobertas matemáticas, né? E sem uma base matemática para isso, é impossível você conseguir, quer dizer, é muito difícil você conseguir transmitir isso para os estudantes, né? Mas, enquanto não tem essa possibilidade de formação continuada, não tem jeito, a gente vai seguindo a galera no Instagram, vai seguindo a galera no YouTube, e vai pesquisando, né? Não tem outra solução, por enquanto, mas é isso. Léo, a professora Sônia está dizendo, parabéns, muito bom. É o Léo que estava no EMAPé em Tangará? Está perguntando. Sim, sou eu mesmo. Só que em Tangará eu falei sobre matemática inclusiva, né? Eu falei sobre o meu trabalho com as crianças com síndrome de Down,
E aí, da síndrome de Down, eu passei para a educação infantil, né? As minhas pesquisas. E aí que eu percebo que o nó tá ali, na educação infantil e anos iniciais. Se a gente conseguir levar para os alunos dessas faixas etárias uma matemática mais interessante, mais significativa, que tenha mais sentido, pô, a gente vai estar desatando um nó ali para o Fundamental 2 e médio muito grande, cara. Por isso que eu defendo que os pesquisadores se dediquem mais aos anos iniciais de educação infantil. É verdade. Ô, Léo, nós queremos, enquanto equipe organizadora do primeiro Enopen, agradecer você, a sua disponibilidade, a sua aceitação em estar conosco, né? Foi mais de uma hora muito, muito produtiva e provocativa, no sentido de que é possível, sim, fazer os nossos alunos ficarem aguçados, ficarem sorrindo em uma aula de matemática. Esse é o sentimento que você nos passou, que é possível. E se é possível, nós precisamos, pelo menos, tentar, né? Buscar. Você colocou vários links, tem muitas pessoas colocando comentários ainda, todos eles agradecendo você pela excelente palestra, dizendo que essa forma de pensar a matemática e também a formação continuada é fundamental para melhorar os processos dos professores. Então, Léo, faça suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação no primeiro Enopen, tá bom? É isso, Márcio. Então, como eu digo sempre nas minhas palestras e cursos, depois que a gente se forma em matemática e quer continuar a ser um professor que leve conhecimento para os nossos estudantes, nós nunca mais deixaremos de estudar, né? Não tem como, a gente sempre vai estar estudando, sempre vai estar se desenvolvendo profissionalmente, e é isso aí. Parabéns aos participantes que estão no primeiro Enopen, que estão em busca do conhecimento, que estão querendo desenvolver aulas mais interessantes, mais significativas para seus estudantes. Parabéns, Márcio, pela organização desse evento, que, pô, maravilhoso, cara. Você teve uma sacada aí que isso deveria acontecer sempre, porque os eventos, os congressos presenciais, eles são importantes, são, né, mas não consegue atingir o que a internet proporciona que nós consigamos, né, atingir. Então, parabéns aí pela organização. Obrigado, fico muito honrado pelo seu convite. Então tá bom, Léo. Um forte abraço, até a próxima. Tudo de bom. Valeu. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, Um bom professor. no tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, Um bom professor. cada nova ideia, Tem um professor. no que se aprende, o que se ensina. Professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor.